reatar, fazer com que tivessem esse relacionamento com Deus de novo, reatar e lembrar toda a aliança que Deus havia feito com eles. O que isso traria para eles? Isso daria, através da observância dos mandamentos do Senhor, firmeza, força, esperança. E aí nós temos Esdras, que era o sacerdote e escriba ao mesmo tempo, o responsável por ensinar os mandamentos do Senhor ao povo, numa reunião solene, numa reunião ordenada. Todos os que iam lá estavam podendo ouvir. Todos aqueles que puderam constatar os resultados da pregação estavam ali, ouvindo a mensagem através do escriba e do sacerdote Esdras. Ele pregava, ele anunciava a palavra que havia sido deixada de lado, perdida por tantos anos, por tanto tempo. Ele falava da lei de Deus para um povo que estava sem orientação, sem bússola, sem norte, que voltou para Jerusalém talvez com alguns vícios, com algumas influências externas dos babilônicos. Inclusive a história conta que muitos israelitas não quiseram mais voltar para Jerusalém. Eles optaram em ficar porque se acostumaram com a cultura, se acostumaram com o jeito babilônico de ser e não quiseram voltar. Tamanha foi a influência na vida deles. Mas os que voltaram tiveram o privilégio de ouvir a lei de Deus, de acolher no seu coração. Irmão, vocês lembram quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2? Lembram, né? Nós comemoramos Pentecoste há alguns dias atrás. E lembro que depois que o Espírito Santo desceu, o que Pedro fez? Ora, Pedro, cara rústico, um camarada impetuoso, podemos assim dizer inculto, pescador, simples de tudo, pregou um baita de um sermão. Mas não por ele mesmo. O Espírito Santo que desceu sobre ele o impulsionou a pregar e anunciar a palavra de Deus. E na pregação da palavra de Deus que Pedro havia pronunciado para aquelas pessoas, diz a Bíblia, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e entregaram suas vidas a Cristo, a ponto de perguntarem: o que fazemos agora? E ele disse: arrependam-se, creiam e sejam batizados. A pregação da palavra é ela que transforma, é ela que muda. Não são injeções dia após dia, não são palavras de efeito motivacionais que vão transformar. Talvez por algum momento você saia dali cheio de vontade, mas de repente você cai na realidade e percebe que aquela injeção não vai resolver tanto assim. Mas a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, ela penetra no mais profundo da nossa alma. E a pregação de Pedro fez isso, assim como a pregação de Esdras, assim como uma leitura do livro da lei para o povo que havia voltado do cativeiro, recebem de Esdras. É ela que transforma, é ela que faz a transformação, que promove o crescimento espiritual na nossa vida. O texto sagrado nos revela as implicações e consequências da importante atitude tomada daquelas pessoas, de harmonizar a sua vida, a sua vivência, o seu bem viver neste mundo com a palavra de Deus. O que não é muito fácil. Há muita coisa que tenta nos desviar para a direita, para a esquerda. Há muitas propostas que tentam nos afastar da harmonia, da sincronização com a palavra de Deus. Mas é ela, e somente ela, que pode promover as reações enquanto vivemos neste mundo. A palavra de Deus. O fato é, queridos e amados irmãos, que por volta do cativeiro, aquele povo, com certeza, que sofreu tanto no cativeiro, e ao voltar do cativeiro, eles tinham algumas questões que precisavam ser tratadas.
Eles tinham algumas situações psicológicas e emocionais que precisavam ser curadas. O verso 6 nos diz isso. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Eles não voltaram sem uma carga que precisava ser tirada, aliviada. Eles não voltaram sem dificuldades, com o desejo no coração de serem libertos de pensamentos, de situações, talvez situações muitas vezes de serem maltratados, humilhados, de serem colocados como escravos de um rei e de um Deus a quem eles não acreditavam e não serviam. Eles precisavam da palavra de Deus para mudar isso, porque é assim que o pecado é. O pecado, ele judia, ele maltrata, ele escraviza, e não é só espiritualmente. A palavra de Deus está recheada de momentos que diz que o pecado, ele é tão forte que ele prejudica inclusive os nossos ossos, não só a nossa alma. E só a palavra de Deus pode mudar e transformar essa situação. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E quando eles voltaram, diz o texto, do exílio, eles encontraram Esdras e Neemias, encontraram o escriba, acima de tudo encontraram a palavra de Deus. E na palavra de Deus ali eles encontram a libertação. A libertação não só física, porque eles já haviam recebido. Física, da imposição, da escravidão que eles tinham lá na Babilônia. Não só geográfica, porque deixaram a Babilônia, aquele lugar que não trazia para eles nada de bom em relação à sua vida com Deus, e foram para Jerusalém. Mas principalmente uma transformação psicológica e espiritual. Eles precisavam dessa mudança, dessa transformação. Para isto, a palavra de Deus é imprescindível na nossa vida. Deus tem poder para nos curar fisicamente? Sim, sempre teve, tem e sempre terá. Mas a melhor e a maior cura que Deus quer nos dar é a libertação dos nossos pecados, da escravidão da Babilônia que muitas vezes tenta nos dominar. E a palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos liberta. Para isso a palavra de Deus é importantíssima. E nesse processo de mudança de mente, de coração, que nos faz capaz para entender e fazer a vontade de Deus, Esdras sabia muito bem que o povo precisava dessa mudança, precisava dessa ajuda que vem do alto, desse socorro que vem de Deus, que é a sua palavra, para mudar a mente. Abrindo um parênteses aqui, eu assisti um filme um certo dia, de um veterano de guerra, e todo o filme, ele passa relances ou insights do momento que aquele veterano viveu na guerra. Ele estava numa cadeira de roda, e toda vez que ele ia dormir ou cochilar, vinha aqueles insights, aqueles momentos terríveis na vida dele, de gente sendo explodida, sendo maltratada, morta, ele mesmo sofrendo as mutilações que a guerra trazia. Era o que estava na mente dele, era o que estava na alma dele. Irmãos, eu imagino que o povo que estava no exílio também tinha esse tipo de pensamento. Algumas coisas perseguiam aquele povo, algumas coisas tiravam o sossego deles, muito embora eles saindo geograficamente da Babilônia e voltando para Jerusalém, eles precisavam ser tratados, libertados desse tipo de situação pela palavra de Deus. Aquilo ficava como um martelo na cabeça deles, e Esdras entendia disso. Neemias muito mais. Neemias foi um dos grandes administradores para recuperar a cidade de Judá, quando foi queimada, torrada. E veja, nesse processo de mudança, Deus quer tratar integralmente do ser humano, da sua mente, do seu coração,
e fazer com que cada um de nós possamos entender e fazer a vontade de Deus. Nós vivemos um mundo onde a pressão psicológica, emocional, espiritual é muito grande na vida de muitas pessoas. A pressão para que você possa olhar para o mundo de forma diferente do que a palavra de Deus aponta para o seu povo. Para você aceitar propostas que o mundo, que a palavra de Deus condena como pecado para o seu povo. Não foi diferente na Babilônia, não é diferente hoje em pleno 2022. As propostas continuam. Mudou a época, mudou as pessoas, mas as propostas para que você continue sendo escravo do pecado são as mesmas, ou os mesmos. Veja, Paulo escreve algo maravilhoso sobre a palavra de Deus ou sobre o Evangelho. Paulo com certeza tinha ciência da importância do Evangelho de Deus e o poder que esse Evangelho tem para transformar, para mudar, para fazer diferença na nossa vida e revitalizar a nossa vida espiritual. Veja o que Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17, conhecidíssimo, mas muito importante. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas veja o que Paulo destaca para nós aqui. Não me envergonho desse Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a mudança, para a transformação de todo que nele crer. Mas também temos um salmo que diz algo a respeito. O salmista clamou ao Senhor para que fosse vivificado pela palavra de Deus. Salmo 119, no versículo 50, diz assim: este é o meu consolo, no meu sofrimento, a tua promessa, dai-me vida. Este é o meu consolo, porque no sofrimento nós encontramos na palavra de Deus vida. É extremamente contraditório para o mundo, porque as pessoas não querem sofrer, ninguém quer. Mas o cristão entende que o sofrimento é inerente a essa vida, por causa da influência do pecado. Mas mesmo no sofrimento ele encontra a vida na palavra de Deus. Ainda no verso 107 do mesmo Salmo 119, ele diz: a tua promessa, passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Vejamos as implicações ou reações promovidas por ouvir, por atentar, por considerar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o texto nos diz que aquele povo, quando ouve a palavra de Deus, eles são movidos a adorar a Deus. Eles são movidos a se jogar aos pés de Cristo, de Deus, a se render aos pés de Deus. Muitos falam de um tipo de revolução por meio da adoração. A igreja evangélica brasileira muitas vezes está dizendo que o Brasil, uma nação, um povo, uma cidade vai mudar, vai haver uma revolução se ela adorar, se ela viver em adoração. Esse tipo de evangelho ou teologia é extremamente equivocado, pois toda e qualquer mudança na igreja, nação, país, tribo, só é possível pela nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Só pode mudar pela palavra de Deus. Aliás, e inclusive, adoração é consequência de ouvir a palavra de Deus, de ser atingido por ela, de ser movido por ela. Só pode haver mudança, transformação, segundo a lei de Deus, porque ela é o caminho de Deus para transformar o povo. É usando a palavra de Deus que a igreja pode transformar o que está ao seu redor. É o que a igreja pode fazer, é ser fiel a essa palavra. Veja, Atos 17, de 1 a 6 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles
com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Veja, Paulo não chegou lá para contar uma historinha qualquer. Paulo não chegou lá para animar as pessoas com algum tipo de palestra motivacional. Nada contra as palestras, mas não é isso que vai funcionar para a igreja de Deus, para revitalizar a sua vida e a sua fé. Paulo está dizendo que ele leu as Escrituras lá na sinagoga. Quando ele chega lá, por 3 sábados, o que eles fizeram? Discutiram com base nas Escrituras. É só ela que pode transformar a nossa mente, é só ela que pode transformar o nosso coração, é só ela que pode nos direcionar para a vontade de Deus. Não existe outro meio. A igreja pode inventar muitas coisas, ela pode ter muitos atrativos, mas não é isso que vai mudar a vida das pessoas. O que muda é a palavra de Deus. E aqui, no texto que lemos, mostra que a adoração leva o povo a reconhecer quem é Deus, o que ele representa para o povo, reconhecer a autoridade da sua palavra. Uma igreja pautada, guiada e que considera e atenta à profundidade e assimila os ensinos fiéis das Escrituras, consequentemente, é uma igreja que desenvolve e cresce para a glória de Deus. É uma igreja que cultiva a vida que vem do alto. Adoração ao Senhor é uma viva e forte oferta que nós damos a Ele. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em segundo lugar, outra implicação que promove transformação, mudança e que faz diferença na nossa vida, quando a palavra de Deus é lida, é ouvida de maneira genuína. Outra diferença que a palavra de Deus faz na igreja é humilhação. Sim, o texto afirma que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Verso 9. A palavra de Deus revela-nos um Deus santo, puro e perfeito, e que não aprova nossos pecados. Isaías demonstra essa consciência no capítulo 6, quando a gente lê: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo, e acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor. Queridos, o lamento do povo de Israel, ao ouvir a exposição da palavra de Deus, era fruto de um sentimento de humilhação, que tomou conta do coração de todas aquelas pessoas. Há um certo escritor, eu não lembro o nome, mas em seu livro sobre Neemias, falando sobre a dinâmica da liderança de Neemias eficaz, ele diz: estando sob o ensino da lei, o povo agora compara a sua conduta com o padrão apresentado na palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente se humilha diante de Deus, a gente reconhece o quão pequenos somos, o quão inúteis somos. Quando a gente olha a palavra de Deus e o Espírito Santo nos revela essa palavra, nós nos humilhamos, nos jogamos aos pés e choramos, lamentamos, porque nós não somos nada diante desse Deus. Somente Ele pode nos resgatar, somente Ele pode nos transformar, somente Ele pode fazer de nós alguém que Ele aceita, através da fé em Cristo. Então, veja que maravilha, o povo se humilhou. Ainda nós temos em Crônicas um texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir. A palavra de Deus é quem promove essa humilhação. Não é os nossos sentimentos, porque a palavra de Deus não é sentimento.
é palavra viva, é palavra de poder, são atitudes para conosco. Sentimentos acontecem hoje e não amanhã, eles são volúveis, mas a palavra de Deus permanece, porque céus e terra passarão, mas ela continuará. E é ela que promove a humilhação no nosso coração. E assim nós reconhecemos quem é Deus para nós, e o quanto nós dependemos dEle, e o quanto precisamos do seu auxílio. Terceiro e último lugar, a lei não só ela nos leva a uma adoração, ela não só nos promove uma vida de humilhação diante de Deus, mas a lei faz uma diferença que só ela pode proporcionar. Somente a lei de Deus. Alegria. Alegria. O povo agora estava diante de um novo momento, tempo de regozijo. Estavam lá na Babilônia escravos, tristes, angustiados, talvez até sem esperança, em algum momento. Agora Deus resgata. A palavra de Deus nos apresenta a grande alegria que vem de Deus. Ela faz minar a alegria do nosso coração, brotar a alegria do nosso coração. E nesse momento o povo estava recebendo de Deus esse tempo de regozijo. Israel estava de volta à sua terra. A desolação tinha sido revertida. O deserto espiritual da vida deles havia acabado. Eles tinham muitas razões para festejar. Será que nós temos razões para festejar nesta manhã? Temos razões para ter alegria? A palavra de Deus tem implicações de nos conduzir a uma verdadeira adoração em espírito e em verdade, em saber quem é o Deus que nós servimos e adoramos. Há algo na nossa vida que Deus precisa resgatar-nos através da obediência, da atenção e da consideração do que a palavra dele nos fala. Ótimo, você tem a palavra perto de você, você tem a palavra de Deus junto. Você precisa se humilhar mais diante de Deus, a palavra de Deus pode levar você a isso. Cada vez mais que você a lê, cada vez mais que você a ouve, você é levado a reconhecer sua total dependência de Deus. E por fim, é nela que você encontra, nas agruras desta vida, nas tristezas e angústias que o mundo promove, é nela que você encontra a alegria. E o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então recebe, mas recebe essa alegria por meio da pregação da palavra, porque é a palavra que produz alegria no coração do homem. É a maior alegria que nós temos, é receber o Senhor Jesus e ter nele a salvação. Não é à toa que nós temos no Natal uma cantata que perdura por tanto tempo: Jesus, a alegria dos homens. Não é à toa que quando Jesus nasceu, quem anunciou para os pastores foram os anjos. Pastores renegados, sofriam preconceitos, discriminados. E eles recebem a notícia da grande alegria que vem de Deus. Sim, a maior alegria para mim e para você, Deus nos dá através do seu Filho. Os tessalonicenses receberam a pregação da palavra com muita alegria, mesmo em meio a tribulações. Você acha que na busca de um crescimento espiritual, de uma revitalização na sua vida, ou até mesmo da sua igreja, há risco de se concentrar a atenção em técnicas e estratégias em detrimento da palavra de Deus? Sim. Muitas vezes nós estamos buscando algumas técnicas, algumas estratégias, alguns trejeitos para adorar a Deus, para se humilhar diante dele, para ter alegria. E às vezes a palavra de Deus, que é a fonte de toda alegria, nós deixamos de lado. Quais são as evidências que a palavra de Deus tem impactado na sua vida, na sua igreja? Você acha que sua igreja está, ou sua vida, está no caminho certo? O que você pode melhorar? Talvez o povo que saiu lá da Babilônia pudesse assim: oh, que bom, agora sim, tá bom. Não.
eles precisavam da palavra de Deus, do Evangelho. E assim é para nós. Mesmo que achemos que esteja bom e nos acomodemos, ainda precisamos mais ainda da palavra de Deus. Precisamos que ela realmente nos conduza à verdadeira adoração, que ela nos humilhe como de fato Deus quer, e essa humilhação não é a humilhação que o mundo prega, mas é a real dependência que vem de Deus e que nós precisamos. Porque inclusive Mateus diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Se nós precisamos de fato ter verdadeira alegria, e isso não quer dizer que nós não ficamos tristes, que nós não nos angustiamos, que nós não choramos, não. Isso quer dizer que essa alegria nos ajuda, nos dá força a enfrentar as amarguras da vida, as tristezas que ela nos traz. Mas acima de tudo, essa alegria destrói tudo aquilo que o pecado promove na nossa vida. Porque essa alegria é Jesus, e nele nós temos libertação do pecado, e nele temos vida. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 132. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra está bem perto de nós. Obrigado porque é somente ela e através dela que podemos ser transformados, que podemos ter uma vida diferente e fazer diferença no mundo em que vivemos. Somente as implicações que precisamos vêm da Tua palavra para nos moldar, para nos dar forças diante de um mundo que quer nos escravizar para si. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja que se reúne nesta manhã e ouviu a Tua palavra, a Tua lei, e a diferença que ela faz, tem feito e pode fazer na vida da Tua igreja e de cada uma das pessoas aqui presentes. Abençoa, Senhor, e aplica no poder do Teu Santo Espírito. Pai, abençoe aqueles que sofrem por alguma enfermidade desta amada igreja, que o Senhor ajude, que o Senhor dê a eles libertação do seu sofrimento, mas acima de tudo, ser com aqueles que espiritualmente, psicologicamente, precisam da Tua lei para verem uma mudança, uma transformação plena, que o Senhor possa alcançá-los, que eles tenham a oportunidade de ouvir a Tua voz, e Teu Espírito Santo levante pessoas, levante a oportunidade, conceda a eles também o desejo e a sede de ouvir a Tua palavra, e assim serem libertos, e assim poderem se humilhar diante do Senhor, te adorar, e poderem também receber a alegria que essa palavra produz em nós. Abençoe a Zuleide, dê a ela a recuperação que ela precisa da cirurgia que fez, fortaleça para que possa fazer a próxima e tudo corra bem. Obrigado porque o Senhor esteve em todo o processo, em todo o procedimento. Pedimos ainda a Deus que abençoe o pastor Dovando e o conselho dessa amada igreja, continue guiando-nos, dando sabedoria no trabalho, e que assim o Senhor possa acrescentar a esta igreja as pessoas que precisam entender a Tua palavra. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ter as ofertas, depois das ofertas nós vamos então citar o credo apostólico. Convido os irmãos a se colocar de pé. No nosso inário, na página 775, nós temos o credo. Se os irmãos quiserem acompanhar, claro, se não souberem de cor, né? Se souberem de cor, não tem problema. Vamos professar a nossa fé. Página 775. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. De pé, cantemos o hino do Vinde Louvai 3, a lei do Senhor é perfeita. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, o consolo, o conforto do Espírito Santo, seja com essa igreja aqui presente e com a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e sempre.